Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Celina aqui do canal Seara Holística e hoje eu venho trazendo para vocês as previsões, né, para o Brasil no mês de junho de 2020, né, os impactos aí dessa pandemia que nós estamos enfrentando aí no Brasil. Então vamos ver aí como que vai estar a situação aí se desdobrando durante todo o mês de junho nos vários setores aí que nós temos em nosso país. Então, os impactos aí da pandemia no Brasil durante o mês de junho. Os impactos da pandemia, né, coronavírus, mês de junho no Brasil. Você é inscrito no canal? Não? Então, tá esperando o que para se inscrever no canal? Seara Holística é um canal que sempre faz sorteios, né, promoções de atendimentos. E agora tem a promoção Dia dos Namorados, né? Serão sorteadas 10 mandalas afetivas. Independente de você estar num relacionamento ou não, você pode aí estar se inscrevendo de forma pública no canal e concorrendo aí a uma mandala de relacionamento, para ver como tá a sua energia aí para relacionamento afetivo, você estando ou não com uma pessoa. Análise energética, né, do relacionamento, se você estiver com alguém. Então corre lá, né, a promoção aí, Dia dos Namorados, Seara Holística, sorteando aí 10 mandalas de relacionamento. E a outra promoção é do site, né, www.searaholística.com.br. Cadastrou, ganhou 5 minutos de atendimento no nosso chat online. Serve para tirar aquela dúvida pontual, né, gente? Às vezes tem uma dúvida tão... uma coisa tão rapidinha, né? Em 5 minutos você consegue estar esclarecendo essa dúvida. Então, corre lá no site www.searaholística.com.br, você se cadastra e na hora você já ganha 5 minutos de atendimento ali no nosso chat online. Então, é uma forma que a Seara Holística encontra para poder estar ajudando as pessoas aí, de repente, não tem condições de estar passando por um atendimento mesmo, tá? Então, essas são as promoções do momento, mas se inscreva, né? Sinaliza com o sininho para estar sempre recebendo as novidades do canal. Então, vamos ver os impactos aí da pandemia no Brasil, junho de 2020. Impactos aí da pandemia, coronavírus, no Brasil, nos seus diversos setores. Junho de 2020, os impactos aí do coronavírus no nosso país, no Brasil. Ah. Bom, gente, vamos começar a leitura. É um mês que promete aí sacrifícios, tá, gente? A gente vem aí bastante estresse, bastante situações aí que vão exigir da gente muito sacrifício, vai exigir da gente muito disposição. É como se fosse um verdadeiro teste, tá? O mês de junho ele vai ser um teste. A energia geral que vem aí é uma energia de sacrifício, de testes, para ver até quando estamos aí firmes nas nossas crenças, independente da religião que a gente abraça, independente da filosofia de vida que temos, né? Que nós aí vivenciamos. Vai ser um teste. Vai ser um teste para ver se você tá bem
canalizado ali dentro daqueles conceitos que você acredita que são os melhores para vocês, né? Então vai ser para todos nós, né? Então vai ser um mês aí que vão ter aí desafios, vão aparecer aí desafios, sacrifícios, sim, né? O mês ele começa exigindo da gente isso, e ele vai exigir também que nós começamos, né? Vai ter a necessidade de a gente começar a descobrir internamente até mesmo os nossos próprios potenciais, que muitas vezes estão escondidos da gente. Potencial em qualquer nível, tá, gente? É como se a gente tivesse que começar agora a descobrir coisas que estão dentro da gente, que a gente até então não era alheio, não tinha nenhuma situação que exigia isso da gente. Então vem um mês aí em que essa questão aí vão vir coisas que estão guardadas, vão vir coisas que estão ali numa sintonia mais, vamos dizer assim, não estão tão evidenciadas, né? Então vão vir coisas pra gente nesse campo mesmo, tá? Então, quando a gente fala aí dessas questões aí, a gente tá falando agora, vamos começar com o que tá pegando mais, tá? Essa primeira aqui é a saúde, que a gente sabe que a gente tá passando por um momento aí de pandemia, essa questão aí da saúde é algo que tá pegando bastante. O mês vai continuar exigindo sacrifícios da gente, tá? Esses sacrifícios que eu falo, gente, é sacrifícios no sentido da gente abrir mão de coisas que a gente de repente se identifica, que a gente gosta, que a gente gostaria de fazer em prol de um bem maior para outras pessoas, mas para a gente também. Parece que aqui umas pessoas vão ter um pouco mais de clareza com relação à importância do seu papel dentro ali da sociedade em que ela está inserida. Então, ainda vai ser exigido, sim, da gente muitos sacrifícios com relação a essa situação que nós estamos passando, tá? Então, vão ter aí situações aí de mais clareza, né, com relação ao papel que se tem com relação à importância de se ter determinados cuidados, a importância que se tem aí de se cuidar de determinada forma, sabe? É como se fosse assim, vai parar-se aquela ideia de indiferença que muitos nutrem, ou até mesmo aquela ideia de que não é algo que não tem muito valor, vamos dizer assim. Sabe o significado que a gente tem de algo independente daquilo que era, se a gente se houve ou não a forma como se vê o que está acontecendo. O que o jogo fala aqui é que parece que vai vir para muitos uma clareza muito maior do que está acontecendo dentro das suas próprias vidas. Então é por isso que é como se as pessoas começassem a repensar seus papéis, começassem a olhar com outros olhos. Não que é algo grave ou que é algo menos grave, não é isso. O que o jogo está falando é que por estar exigindo tanto sacrifício, muitos vão começar a olhar o momento atual de uma forma diferente. Tá? Por quê? Porque está começando a exigir das pessoas uma postura mais diferente da que vinha até então. Porque quando a gente quando vem alguma coisa para a gente começar, para a gente fazer, enfim, e a gente não, a nossa rotina ela não é muito abalada, a gente é indiferente, a gente acaba se tornando indiferente por quê? Porque a nossa rotina não foi muito ali mudada, então a gente fala, ah, tá bom então, tá, enfim, passou, né? Mas quando a gente sente aí que a gente tem que abrir mão disso, fazer um sacrifício ali, a gente fala, poxa vida, o que que é isso realmente? E aí onde tem uma clareza muito maior do que está acontecendo e como aquilo impacta, né, na vida de cada um. Então, a questão da pandemia, ela vai pegar muito nesses novos olhares, né? Aí as pessoas aí que até então, como o jogo já vinha mostrando desde o mês passado, aquela situação ali de falsa segurança que se tinha, né? E como você tem uma clareza muito maior do que está acontecendo, os impactos disso na sua vida prática, aquela ideia que se tinha de segurança, ela vai caindo por terra, né? E aí, mesmo você estando isolado, mesmo você estando fazendo aí, tipo, sei lá, a sua situação aí de isolamento, ou você trabalhando mesmo, tendo que se sair, você vai ver a sua importância, você vai ver o seu papel. E aí é onde você faz aquela viagem mais introspectiva, mais dentro de cada um, de modo a estar aí tendo mais condições de estar passando pelo que está acontecendo. Tá? Então, aqui fala de uma questão aí de ordem espiritual mesmo, cada um se interiorizando.
Aqui eu não vou falar de crenças, cada um tem as suas próprias crenças, cada um tem os seus próprios valores. O que o jogo está mostrando é que é como se esses valores, essas crenças, fosse colocado numa situação aí de teste. E aí você tendo condições de dar um novo olhar, né, para essa situação, e através dela, através desse novo olhar, você se conectando com a sua própria essência, inclusive, você tendo mais forças para passar por coisas que ainda até então eram desconhecidas, né? Até então você não tinha conhecimento, tá? Então o jogo ele fala muito dessa questão aí da saúde, que ainda coisas que ainda vão vir ser descobertas acerca dessa situação aí da saúde do país, tá? Como um todo, tem como se fosse assim, a gente vai superar algo, mas vai ser à custa de algum elemento novo que o jogo está mostrando que vai estar vindo e mostra com tendência a ser mais para o final do mês de junho, tá? Então vem aí uma situação em que quando a gente para e começa a refletir internamente, a gente começa a olhar com outros olhos o que está acontecendo e a partir daí está extraindo conhecimento, está extraindo algum tipo de informação, tá? Que vai nos estar ajudando a estar passando por essa situação aí muito mais fortes, com muito mais firmeza. Então é um mês que começa na parte ainda de saúde, vai ter muito sacrifício ainda, tá? Vai ter aí, vai continuar exigindo da gente um novo olhar com relação ao que está acontecendo, e mais para o final do mês vem aí algumas informações novas, vem aí alguma situação que para muitas pessoas ela é desconhecida, tá? Ela vem aí com um papel aí mais para o final do mês, algo que vai estar aí gerando algum tipo de impacto, né? Algum tipo de mudança, aí já é para o mês de julho, mas vem alguma coisa no final do mês de junho aí dentro do campo da saúde, alguma informação nova, algum elemento novo que vai impactar aí no campo da saúde, no campo aí dessa situação aí de pandemia. E ela vem com tendência a ser mais para o final do mês. Então, automaticamente, os seus reflexos se darão no mês de julho, tá? Então, é um momento em que a parte da saúde ela vai continuar exigindo sacrifícios de todos nós aqui no Brasil. É um momento em que a gente se interioriza, a gente começa a estar revendo os nossos próprios valores, nossas próprias crenças, um novo olhar aí com mais clareza para esse momento. A gente se tem um pouco mais de forças para estar tendo mais condições de estar superando isso que está acontecendo. E com isso, vem informações novas, vem algum elemento novo aí que vai impactar aí na questão aí da saúde, vai impactar aí na questão como essa questão da saúde ela está sendo trabalhada, não só no nosso nível individual, mas no nível também Brasil, logicamente. Mas a gente sabe que se muitas pessoas começam a vibrar de uma mesma forma, se muitas pessoas começam a pensar de uma mesma forma, a gente cria um inconsciente, um coletivo, uma egrégora, e aí a gente consegue direcionar os planos de ação para um outro patamar. É mais ou menos isso que o jogo quis trazer aí dentro do campo da saúde, agora para o mês de junho. Então vem alguma coisa, algum elemento novo no campo da saúde, né, fruto dessas reflexões aí, e até mesmo de algum aparato espiritual auxiliando nesse processo, e algumas descobertas, vamos dizer assim, de algum elemento novo, mais para o final do mês de junho, tá? A gente tem aí uma questão aí na questão da área pública, na questão da área da segurança, porque a gente sabe que a questão da segurança é algo importante também. Estamos num momento aí em que os ânimos estão bastante agitados, em que a falta, às vezes, de um entendimento comum acerca de como se trata um determinado problema, ela acaba fazendo com que haja muitas informações desencontradas, as pessoas às vezes ficam com os ânimos um pouco mais, sabe, tensos, e aí a questão da segurança é algo que começa a preocupar sim, tá? O que o jogo está mostrando é que a gente tem aí realmente algum conjunto de situações aí, de falta de algum tipo de planejamento que se fez com relação à segurança, uma perda até mesmo de oportunidades de se direcionar melhor recursos para a questão da segurança, da proteção, né, como um todo, tá? Mas é um mês que não mostra que já tenha um pouco,
tenha muitos problemas, vamos dizer assim. A gente começa um mês aí, talvez, com uma falta de sabedoria, vamos dizer assim, na hora de conduzir recursos, na hora de lidar com a questão da segurança no país. Então, qualquer coisa que vier a acontecer, já tem que ser ali trabalhado, já tem que ser estancado, porque aquele burburinho, aquela coisa um pouco mal dita, aquele mal entendimento com relação a alguma coisa, tem tendência a crescer. Tá? Aqui o jogo fala aí, tem tendência de maus entendidos, coisas não bem resolvidas. Dentro da área da segurança, ela pode tomar proporções significativas, tá? E que vai exigir das pessoas que administram essa área aí uma comunicação um pouco mais inteligente, de modo a fazer com que as consequências com relação a essa falta de planejamento, ela não se dê de forma negativa. É como se fosse assim, um problema, vamos lá tentar resolver aquele problema, tem que ter uma diplomacia, tem que ter aí uma questão aí de saber conversar com relação a resolver aquele problema, para que ele não fique, não tome proporções muito significativas aí, vindo de repente afetar outras áreas, tá? Então a segurança tem que ter aí um planejamento melhor. Aqui me fala de uma questão aí de perda, né, de algumas informações desencontradas, até mesmo alguns acordos não bem feitos, que vai fazer com que algumas coisas, algumas pontas, vamos dizer assim, fiquem soltas. E nisso que as pontas fiquem soltas, vai exigir novamente uma diplomacia para estar resolvendo essas pontas soltas, porque elas têm um potencial de se crescer, de um problema vir a desenvolver aí de forma muito grande, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí com relação aí à questão da segurança, tá? Para que ela não tome proporções aí que a gente não quer, né? Por conta de falta de entendimento dos gestores, né? Dentro da área pública. Mas no geral aí é um mês que sabendo conduzir essas questões aí da segurança, ela consegue ser resolvido, né? Então aqui vai me falar mais de ações de planejamento que são necessárias dentro da área pública para que pequenos focos aí de problemas não tomem aí proporções maiores, aí sim se tornando um problema muito mais sério, tá? A questão aí da economia. A gente tem aí algumas coisas aí sendo feitas já dentro do papel da economia, né? A gente viu que no mês passado a economia parece que vai começar a despertar, que ela tem que começar a fazer algumas mudanças, algumas modificações que elas são importantes. Ela está exigindo isso. O que o jogo está mostrando é que vai ser um mês que começa aí com papel aí de se fazer parcerias. Então vai ser um momento em que não só o governo, mas também as empresas, acho que como um todo, elas vão começar a tentar se aliar, né, a determinados pares, vamos dizer assim, o setor da economia quanto governo vai ver a necessidade de fazer sim ajustes, de tomar medidas para quê? Para que esses problemas que vieram aí em função da pandemia, eles sejam problemas que sejam ainda superáveis, vamos dizer assim, tá? É como se fosse assim, vamos fazer alianças, porque daqui a pouco, né, se a gente não fizermos parceria, se a gente não fizer algum tipo de planejamento, essa situação que hoje a gente ainda consegue administrar, ela vai se tornar aí uma coisa que perdeu o nosso controle. Vai ser uma coisa que vai aí, de repente, sair realmente do nosso controle e a gente não vai conseguir aí direcionar nada de nada. Então, vem aí na questão econômica, já o intuito realmente de se fazer acordos com empresas, acordos com outros países, acordos com, assim, tomar qualquer tipo de medida para que esses obstáculos que estão sendo criados em função da pandemia, eles sejam ainda obstáculos que se consigam ser superados. Tá, então vamos lá, teve um rombo aqui, olha, a gente vai tentar conter esse rombo aqui. Então pode ter aí políticas, medidas aí dentro do governo para poder estar estancando essa questão aí dos impactos dessa pandemia, né, com relação aí à situação econômica, tá? O jogo fala ainda que vai ter algumas mudanças significativas no plano da economia, então pode ter aí alguma medida um pouco mais
drástica, vamos dizer assim, no plano econômico, né? Mas que são medidas que se fazem necessárias justamente pelo que eu coloquei anteriormente. Se nós não fizermos a lição de casa nesse momento agora, a longo prazo a tendência é que as coisas fiquem piores. Então, qualquer medida mais, vamos dizer assim, se cortar na carne aí alguma coisa, é melhor cortar agora do que cortar e depois, agora dá para cortar ainda, agora dá para se fazer algum tipo de planejamento, tomar algum tipo de medida. Mais para frente, parece que se torna um pouco mais difícil, tá? Então, essa medida, ela se faz necessária, vão ter aí algumas mudanças de uma forma um pouco mais significativa dentro da área econômica, né? Visando, é uma questão estratégica, logicamente, visando uma estabilidade um pouco melhor, vamos dizer assim. A gente sabe que o Brasil, para ele voltar ao estado em que ele estava, que também já não era um estado positivo, ele vai demorar muito. Mas o que o governo já está vendo é que algumas medidas de curto prazo, elas já podem ser adotadas. E é essas medidas que o jogo está mostrando que já vai ser começado, já vai se começar a fazer durante o mês de junho. Para quê? Para que essa estabilidade, ainda que pequena, ainda que pouco, né, diante do estrago no modo geral, ela já possa começar a surtir efeito. Então, pode ser medidas mais de curto prazo, que o governo já vai tentar estar implantando agora para estar estancando aí as consequências piores que essa pandemia traz aí dentro do cenário econômico, tá? A gente tem questões aí, e pode ser até mesmo decorrente dessas medidas que o governo está adotando na área econômica, que vai impactar aí a questão do trabalho. Nós vimos no mês passado que era um mês que ia ter muitos cortes, né, postos de trabalho, muitas pessoas perderam os seus postos de trabalho, e agora as empresas perceberam que elas não podem ficar mais paradas, ou seja, é o momento em que vamos buscar o que nós podemos fazer com os elementos que nós temos, tá? A gente já dispensou funcionário, muitas empresas aí no cenário aí de caos realmente, tá? As que vão tentar sobreviver, algumas já faliram mesmo, tá, gente? Quando a gente vê pessoas mandando embora e a gente vê empresas já fechando as portas de forma definitiva, é que não conseguiram resistir efetivamente. Mas tem um grupo de outras empresas que vai tentar aí fazer acordos, vão tentar aí fazer aí, vão buscar novidades aí do que elas podem estar aí tentando melhorar dentro da sua estrutura, tá? Então vai ter muita movimentação e muitas novidades para muitas empresas já no começo do mês de junho, que é justamente decorre de medidas que o governo vai estar fazendo. Então, de repente, ele vai soltar medidas a curto prazo e as empresas, algumas vão tentar ir correr atrás disso, correr atrás de fazer algum tipo de parceria, ali também nós, como governo, ali com seus pares, tentar salvar, né, gente, o que se dá para salvar, tá? Então, aí vão ter muitos que vão fazer parcerias realmente e vão fazer escolhas, logicamente, dentro desse processo, né? O que é melhor, o que pode não ser tão bacana para elas, mas vem aí muitas empresas no cenário aí de rumar para novos caminhos, tá? E vai continuar, muitas empresas começaram esse processo no mês passado, elas vão continuar, um grupo agora muito maior de empresas, por quê? Porque está vendo medidas do governo aí, que são medidas de mais de curto prazo, já acontecendo, então é como se elas se sentissem mais, é uma novidade que vem para elas com um pouco mais de fôlego, garantindo a elas, né, ainda que seja aí de uma forma muito cedo ainda, a oportunidade dela fazer algumas escolhas e parcerias e correr para o abraço, no sentido de vamos desbravar esse novo caminho, tá? Então, com isso, a gente tem não um aquecimento, mas a oportunidade, sim, de empresas com sua nova estrutura, vir aí, de repente, a estar moldando os seus processos, e aí, quem sabe, nessa modulação de novos processos, ela começar a fazer algum tipo de admissão, tá? Eu não tô falando que aqui tem, mas aqui tô falando que está acontecendo dentro do campo do trabalho, que vem novidades, vem mudanças. E as mudanças com tendências a ser novos tipos de formulação de trabalho, tá? Então pode ser que tenha muitas pessoas que sejam até mesmo admitidas em caráter mais por demanda. Tipo assim, é como se fosse, vamos reformular, olha, eu estou quebrada, é como se as empresas pensassem assim, eu estou quebrado também, mas eu estou tentando
eu não posso te contratar formalmente, mas você não quer ser o meu parceiro, eu te pago um pouco aqui, sabe esse tipo de, de acordos que podem estar surgindo? E isso, de alguma forma, sendo um campo novo. Porque muitas pessoas que estão desempregadas, gente, agora é uma realidade. Elas não estão se importando se elas vão ser registradas, não. Se tiver alguém que estiver chamando ela para poder trabalhar ali, sem registro, ainda ela vai. A informalidade vai tomar conta agora. Tá? E elas vão por quê? Porque elas sabem que ela não tem outro recurso. E elas sabem muito bem também que a empresa que está contratando ela, não tem, tá quebrada também. Então ela vai aproveitar essas oportunidades. Porque essas medidas que o governo vai estar fazendo são medidas a curto prazo e tem uma tendência a fazer um reflexo dentro do campo do trabalho. Então vão ter mais essas reformulações nesse sentido aí dentro do campo do trabalho. Muita informalidade, muita coisa sendo resolvida ali, ó, no calor das emoções, tá? Então aí vamos correr para que isso seja só um começo de uma retomada, de uma economia, vamos dizer assim, que ainda que seja na informalidade, mas as coisas não estão paradas, geladas, vamos dizer assim. O campo de trabalho ele não fica paradão, 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 não, tá bom? Vamos torcer, né, para que essas vibrações positivas elas aconteçam aí dentro do campo do trabalho e ainda que muitas pessoas de forma, né, formal, de maneira formal, não consiga aí um posto de trabalho, mas ela não consiga ficar sem um recurso financeiro para estar aí se sustentando, tá? Então vem ainda uma questão aí da informalidade. Bom, no campo da política, gente, a gente tem aí algumas situações de adaptações, mudanças, tá? No campo da política. Aqui a gente tem aí já uma situação, ali no mês de maio falava muito de correspondências sendo trocadas, tá? Agora a gente tem aí, tipo aquelas falações, que a gente viu que acabou acontecendo mesmo, muitas falações, mas poucos resultados efetivos, né? Dos resultados, das repercussões desses falatórios. O que o jogo está mostrando aqui é que no campo da política a gente vai ter aí algumas coisas sendo levadas à justiça, tá? E aí algumas mudanças. Pode ser pessoas que percam o cargo, tá? Pode ser pessoas que ganham cargo, ou seja, vai ter mudanças de cadeiras, tá? Pessoas aí no campo aí do judiciário, ou pode ser pessoas que estão aí efetivamente atuando dentro do campo do judiciário, ou pessoas que, em função de uma decisão judicial, têm que abandonar os seus postos, tá? Vem aí mudanças, ó, são cartas que levam a esse entendimento de que as coisas, muitos políticos, vamos dizer assim, a estrutura política, ela vai estar aí passando por algumas mudanças que vão exigir aí pessoas perdendo postos de trabalho. Tá? Então pode ser um político mesmo, pode ser um deputado, pode ser, enfim, pode ser em pessoas, eu não vou citar nomes, eu não sou, aqui a gente não fica falando de político A, ou enfim, não é partidário de nenhum político, a gente está falando da questão do Brasil como um todo, e a questão da política a gente sabe que influencia sim na forma como o Brasil ele é conduzido. Então é algo importante e é por isso que eu trago esse tema aqui para dentro do jogo. O que o jogo está mostrando é que em função de alguma decisão judicial, né, tem algum impacto aí no campo jurídico, vai haver alguma mudança no campo político. Por isso que eu falo que algum político pode vir até aí um impacto aí no seu mandato, tá? Apenas isso. Se isso é positivo ou negativo, o tempo dirá as consequências. Mas o que o jogo mostra é que existe a tendência de que isso venha a estar acontecendo, tá? Ou até mesmo que haja a necessidade de amadurecimento de algum processo, né? Então aí o que vai acontecer? Pode ser que por conta desses processos dentro do campo do judiciário, a gente tem aí parcerias, né, sendo efetuadas de modo a estancar também isso, tá? Então vem aí uma questão aí de aliança sendo feita também no campo político, de modo a estancar alguma decisão judicial, né, que causou algum tipo de impacto para essas pessoas aí que foram de repente aí atingidas por essa decisão judicial. Fechando aí, né, a leitura. Falando um pouquinho agora da questão da educação, né? Que é outra área também muito importante para nós. A gente tem uma estrutura aí de educação que influencia muito na rotina dos pais, né? A educação infantil. Mas outros tipos de educação, no caso, ensino médio ou mesmo ensino superior, tem aí o uso das tecnologias que já tem sido
bastante usado, né? Então, é como se estivesse conseguindo ainda se organizar em meio a esse caos todo. Mas a gente sabe que a educação infantil é algo que não é possível estar fazendo isso. Então, é onde os pais também sentem, os profissionais que atuam também sentem mais o impacto, né, dessa questão da pandemia. Mas aqui o jogo fala que alguns problemas podem estar surgindo já mais nessa área. Vai exigir algumas soluções mais de ordem imediata para poder estar resolvendo essas questões aí, porque a um curto prazo a gente está conseguindo administrar, está conseguindo aí, está se refazendo alguns processos, mas como eu disse, a educação infantil parece que é algo que está aí pegando um pouco mais, então vai exigir um pouco outros tipos de soluções para que isso não gere outros problemas, tá? Então vem aí alguma questão aí que pode estar pegando, né, questão da educação mais de ordem infantil, que vai exigir aí soluções, que vai exigir aí medidas para poder estar ela está sendo trabalhada de uma forma diferente da forma como ela vinha fazendo até então, sem gerar tanto impacto aí para as crianças. Então é como se fosse assim, já está se verificando a necessidade, porque a partir do momento em que tem uma retomada aqui, né, de algumas áreas de trabalho, automaticamente mães que muitas vezes que estão empregadas, elas vão ter que deixar suas crianças, tá? Então vai ter que ter aí alguma medida aí que vai, da educação infantil que vai exigir, né, uma mudança e soluções para quê? Para que não haja aí contratempos, tá? Então, me parece aqui que nas outras áreas isso aí já está começando a vir medidas que vai refez aí todo um procedimento na área de educação, né? Mas a questão da área infantil é uma área aí que vai ser impactada, né? Mais e que vai exigir soluções mais pontuais, né? Porque é algo que pode estar gerando outros problemas. A gente entende, a gente sabe que as consequências de crianças ficarem dentro dos seus lares, né? Principalmente as criancinhas, os bebês, as crianças, né, aquela educação bem infantil mesmo. A gente sabe os impactos disso, vai ser necessário, então, estar mexendo em alguma questão aí para poder estar também continuando com a educação infantil, né, mesmo em meio a essa pandemia, que pelo que o jogo está mostrando, ela tende a continuar dentro do mês de junho, tá? Ela se mantém, mas vem aí alguma questão aí na área da saúde, que vai um, um elemento novo aí, mais para o final do mês, né, que vai impactar aí. Impactou lá, automaticamente a gente sabe que a gente já começa a ver as coisas, né, os outros setores de uma outra forma, porque a partir do momento que a gente já tem algo mais bem definido na área da saúde, que é o que está acontecendo com tudo, automaticamente os outros setores aí, com essa informação, com esse elemento novo, já começa a estar movendo atitudes, movendo ações, tá? Isso ele deve estar acontecendo mais para o final do mês. Talvez já com esse elemento novo, é que você começa a ver que a educação infantil ela vai precisar de uma tratativa diferente, logicamente, do que os outros, né? Os outros níveis de educação, vamos dizer assim, tá? Bom, gente, essa é a leitura que eu quis trazer para vocês aí, questão aí da pandemia dentro do nosso cenário aí Brasil, tá? Vem aqui um mês que ainda vai exigir sacrifícios aí de nós, tá? Para a gente tentar conter aí um pouco mais as nossas preocupações, as nossas ansiedades, tá? Eu peço a todos que fizeram a visualização do vídeo, que compartilhem esse vídeo com outras pessoas que puder estar ajudando, tá? O momento pede, gente, independente das crenças que a gente tem, o momento pede união, tá? Os nossos valores, independente daquilo que a gente abraçou, né, como filosofia de vida, o que é importante é que a gente tem que começar a olhar as nossas próprias potencialidades da forma como a gente pode contribuir em meio a esse caos. A gente pode contribuir sempre de duas formas, ou espalhando o amor, uma palavra de, sabe, de força, de firmeza para as pessoas que estão aí, né, para todos nós, e principalmente aquelas que estão passando pelo problema, pela doença, assim, que estão aí em leitos de UTI, como também a gente pode espalhar o caos, né? Espalhar aí o sofrimento, né? Começar aí perseverar muito na negatividade. Então aí cabe a cada um com o exercício do seu livre-arbítrio escolher, né, qual o caminho do caos, de achar que tudo vai estar perdido, ou de mesmo em meio às dificuldades
estar encontrando aí alternativas aí que amenizem um pouco esse momento de tanta dor e de sofrimento em que nós estamos aí sendo testados, vamos dizer assim. Bom, é isso. Desejo a todos um ótimo, dentro do possível, logicamente, um ótimo mês de junho. E que, se Deus quiser, né, possamos estar aqui no próximo mês, né, para mais uma leitura aí, com boas notícias, logicamente, né? É isso. Beijo carinhoso e até a próxima.